Quero ler a parábola do filho pródigo rapidamente, já vou entrar na mensagem. O que é uma parábola? É uma história que Jesus contava para explicar de forma mais clara como funciona o reino de Deus. E a parábola do filho pródigo nada mais é do que uma história que conta. O filho pródigo aqui no caso somos nós. E o pai do filho pródigo, que aqui na história se entende até que é um fazendeiro, tipifica a pessoa de Deus aqui. Então, baseado nisso, abre o teu coração. E Jesus então continuou. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, de maneira errada. Versículo 14: depois de ter gastado tudo, sobreveio naquele país onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos, a fim dele cuidar dos porcos. E ali ele desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, pensou: quantos empregados, trabalhadores de meu pai têm abundância de pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou arrumar-me e voltar para a casa do meu pai, e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno nem de ser chamado de seu filho. Então trata-me como um dos seus empregados. E arrumando-se foi então para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponha também um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam-me também um bezerro gordo e cevado. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Redobra a tua atenção aqui. Essa aqui foi a primeira mensagem que eu ministrei na minha vida. Quando eu tive a primeira oportunidade de pregar a palavra de Deus, foi essa mensagem que eu preguei. Eu devo ter umas 8, acho que 9 mensagens diferentes do filho pródigo. E eu amo essa parábola e eu me identifico muito com ela. E eu acredito que muitos de vocês também se identificam. O filho pródigo é um jovem que fala para o pai dele o seguinte: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Só para você entender, naquela época poderia requerer a herança antes de o pai morrer. Ele fala: dá a parte dos meus bens que me pertencem aí, porque eu vou embora de casa. Eu vou aproveitar a minha vida, sabe, da forma que eu bem entender. Sabe por quê, pai? Porque eu sei o que é melhor para mim. E ele toma uma péssima decisão, porque a Bíblia diz que ele vai sair da casa do pai. E o filho pródigo, o pai do filho pródigo fez exatamente o que ele pediu. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus pode te ouvir. E o pai fez exatamente como ele pediu. Ele entregou a parte da herança para aquele jovem, e o jovem saiu de casa com todos os seus valores. E dia após dia o texto vai dizer que ele gastou tudo que ele possuía, vivendo de forma errada. Ele tinha tudo que ele queria, ele tinha tudo que ele precisava, enquanto ele estava na casa do pai. Diga comigo: casa do pai, igreja. Quem está entendendo? Enquanto ele estava na casa do pai, na presença do pai, não faltava nada para ele. Ele tinha de tudo.
Talvez ele não tivesse tudo o que ele queria, mas o que ele precisava, ele tinha tudo. E aí então ele sai, ele gasta todos os valores dele. Aqui eu não falo só de valores financeiros, mas ali ele perdeu todos os seus valores, tudo que ele possuía, e a moral, a dignidade, a confiança das pessoas. E aqui Deus começa a falar com alguém, e é interessante isso, sabe por quê? É que no dia que a herança acabou, que as portas se fecharam, o dia que a fonte secou, ele lembrou do pai. Olha que interessante. E no dia que ele lembrou do pai, ele voltou para a casa do pai. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa mensagem foi o seguinte: ele só lembrou do pai quando acabou a herança. Eu vou repetir que isso aqui precisa estar no teu coração. Ele só lembrou do pai quando acabou a herança. Sabe, igreja, existem algumas lembranças ou memórias da nossa mente que só são ativadas quando nós sofremos algumas perdas na nossa vida. Somente quando a gente perde que a gente tem a consciência de quanto aquilo era importante para nós. Quem está entendendo? Ou quando algo que estava nos sustentando em um lugar acaba. Por exemplo, o filho pródigo, ele só conseguiu ativar a memória do pai de novo quando a herança acabou, quando a fonte secou, quando veio uma grande fome no país que ele estava, quando as coisas começaram a dar errada segundo aquilo que ele queria. Aí então ele lembrou do pai. Agora veja bem, a boa notícia aqui é que o filho voltou para casa. Mas uma notícia maravilhosa é que o pai ainda estava lá. Ele voltou, mas está dando microfonia aqui, está dando aí? Não? Pode tirar o retorno, qualquer coisa. Então ele volta para a casa do pai, mas a boa notícia é que o pai ainda estava lá. Eu vou clarear para você ver se você pega essa revelação aqui. Ele lembrou do pai, ele voltou para a casa do pai, porque a herança acabou, porque senão não teria voltado. Mas o pai ainda estava lá. Danilo, o que você está querendo dizer com isso? Deu tempo ainda. Ainda dá tempo. Deus está insistindo com alguém que está aqui hoje. Ele está falando para você: ainda dá tempo. Ainda está em tempo. O mais importante aqui foi essa percepção do filho, sabe? Entender uma coisa, que o pai era para sempre. Meu Deus. Mas aquilo que o pai dava para ele tinha tempo para acabar. Meu Deus. Você está entendendo? Ele teve essa percepção. O pai é para sempre, mas aquilo que o pai pode me dar tem tempo para acabar. E eu venho aqui essa noite dizer algo para você muito importante. E isso precisa estar dentro do seu coração. Escute, Deus é muito mais importante do que tudo aquilo que Ele possa entregar nas suas mãos. Deus é mais importante do que tudo aquilo que Ele possa te dar, que Ele pode permitir você ter e desfrutar. O mais importante não é nada disso, é a presença dEle. Deus é mais importante do que tudo o que Ele faz por nós e para nós. Sabe, nós não podemos lembrar de Deus apenas quando a perda se instala numa área da nossa vida. E claro, talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas são assim. Elas só lembram de Deus quando a perda se instala numa área da vida delas. Nós não podemos lembrar de Deus apenas quando não vemos saída diante de uma situação. Agora eu não vejo saída, vou para a igreja. Ou quando nós estamos sem condição financeira, as coisas apertas, eu estou precisando ir para a igreja. O que é isso? Ou quando pega fogo em tudo, está achando que Deus é bombeiro? Para apagar o incêndio, e depois que o fogo apaga, vai embora. Deus quer relacionamento comigo e com você. O Pai está querendo intimidade com a igreja. Deus trouxe eu e você aqui hoje para nos confrontar a respeito disso, sabe, igreja? E se você parar para pensar, você vai ver que nós somos exatamente assim, todos nós. Nós só valorizamos Deus completamente quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora.
Sim ou não? Quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora, nós começamos então a dar o valor necessário. Quem está entendendo? Está nas minhas mãos, vai embora, eu começo a dar valor. Dinheiro, esposa, marido, filhos, pai, mãe. Mas enquanto está nas minhas mãos, eu não dou o valor, o quanto deveria dar. Mas quando perde, vai embora, Deus recolhe, aí então eu passo a dar valor. Isso é o ser humano. Enquanto está nas nossas mãos, nós não damos o valor necessário, mas quando vai embora, nós percebemos o valor que aquilo tinha. Será que é tão difícil a gente entender, reconhecer a importância de tudo aquilo que está na nossa mão hoje? Inclusive a presença de Deus que você está sentindo aqui hoje? Essa é a realidade do ser humano. Sabe, nós não olhamos com um olhar sensível, de valorização completa, para aquilo que está nas nossas mãos hoje. Ou talvez que está do nosso lado, nos apoiando o tempo todo. Escute o que eu vou te falar. Você que tem um chamado de Deus, valorize o que Deus colocou nas suas mãos. Sabe lá você o que é um chamado de Deus? Sabe lá você o que é trabalhar para Deus, o que é poder fazer algo para Deus? Valorize o seu chamado, o teu ministério. Não faça de qualquer jeito para Deus, não. Deus não merece nada de qualquer jeito. Não faça só quando dá ou contrariado. Tudo que você faz para Deus não pode ser feito com um peso. Ah, mas pregar eu prego, pastor, cantar eu canto, servir a Deus eu sirvo, tocar eu toco. Mas algumas coisas eu não concordo, eu não quero fazer, então não faça. Deus não quer nada pela metade. Ou você faz tudo que tem que fazer, ou não precisa fazer. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele sem nós, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E nós sem Ele, o que seria de nós? Sabe, algumas pessoas não valorizam nem o que Deus é, nem o que Ele representa. E infelizmente nós precisamos de dor, sabe? Nós precisamos perder algumas coisas na nossa vida para ter coragem de verbalizar, falar, reconhecer aquilo que talvez os nossos sentimentos escondem dentro de nós. Quando perde, cria coragem de falar. Você já parou para pensar que muita gente, talvez você conheça alguém, muita gente só deu valor do pai, na mãe, quando o Covid levou embora, nesse tempo que a gente passou? É uma palavra dura que você está ouvindo hoje, né? Mas é a palavra que vai mudar a tua vida. Essa é a realidade. Muita gente só dá valor quando perde. É duro ouvir isso aqui, mas é verdade. É na hora, e a gente precisa despertar para isso aqui, igreja. Tem gente que só vai entender o verdadeiro valor da vida quando a vida de alguém muito próximo acabar. E Deus está falando com alguém aqui agora, e você sabe muito bem que é com você que Ele está falando. Tem gente que só vai entender o verdadeiro valor de ser fiel a Deus, só vai entender a importância de ter um compromisso com Deus, com a obra dEle, quando as portas se fechar, quando a fonte secar. Tem gente que só vai entender o valor que uma esposa tem quando perder ela de vez, quando ela morrer, ou quando ela estiver feliz com outro. Aí vai dar valor. Tem gente que só vai entender o valor de um filho quando vê ele sendo destruído pela droga, pela criminalidade, pela bebida. Aí vai dar valor no filho. Eu não sei se você já foi em velório, mas eu acredito que todos aqui já foram. Tem alguém aqui que nunca foi em velório? Deixa eu ver. Lá, nunca foi? Você não sabe o que você está perdendo. Mas é verdade, apesar de ser um... Meu Deus, como eu vou explicar isso? Você vai entender. Apesar de ser um lugar muito triste, de tristeza, é um lugar onde te ensina muitas coisas. Todas as vezes que eu prego muito em velório, e quando eu vou pregar no velório, é o lugar melhor para pregar no velório. Todo mundo está aberto para receber. Está todo mundo quebrantado. Presta uma atenção.
E todas as vezes que eu vou no velório, quando você sai do velório, por exemplo, primeira coisa, você fica mais sensível. É assim ou não é? Você sai do velório, você sai mais amoroso, você sai mais grato a Deus. Eu posso ir em 10 velórios, 10 velórios que eu sair, vai acontecer a mesma coisa. A hora que eu entro no carro, a primeira coisa que eu lembro é de agradecer a Deus pelo ar que eu estou respirando. Só que muitos dias, estou falando de mim, só que muitos dias eu acordo, trabalho, faço a obra, eu não lembro de agradecer a Deus pelo dia de vida. Mas diante de uma perda, diante de uma realidade, eu lembro disso. Olha que interessante. Apesar de estar aqui falando do amor de Deus, a correria do dia a dia faz a gente agir dessa forma. Nós não agradecemos nem o dia de vida que a gente recebe de Deus. E Deus é tão maravilhoso na minha e na sua vida, que ainda no outro dia, sabe o que acontece? Ele permite você acordar de novo. Acho que ele pensa, será que hoje ele vai lembrar? Vou dar mais uma oportunidade de vida para ele. Quem sabe ele não lembra hoje? Fecha os teus olhos agora, fala assim rapidinho, fala: Deus, obrigado pelo ar que eu estou respirando. Quem sabe se você não tivesse ouvindo essa mensagem hoje, seria mais um dia que você iria dormir, ouvir uma palavra de Deus, nem lembrar de agradecer o ar que você estava respirando. Claro que tem gente aqui que eu sei que não é o teu caso, mas muitos que estão no Facebook precisavam ouvir isso, por isso que eu falei. Quando você vai no velório, você sai de lá, durante as próximas 2 semanas, você fica mais amoroso com a sua família. Não é assim? Você fica mais sensível, você dá mais valor com o seu filho, com a sua esposa. E por que isso? Porque nós só valorizamos diante da perda. Infelizmente nós somos assim. Eu estou falando do ser humano. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, vai no velório onde alguém perdeu o pai e a mãe. O pai e a mãe não, é muita coisa, né? Vai no velório onde perdeu o pai ou perdeu a mãe, só que está lá no caixão e a pessoa nunca falou que amava eles. Vai lá para você ver o desespero que é, a loucura que é. A pessoa fica ali do lado do caixão, gritando, desesperada, abraça o caixão, só falta entrar dentro do caixão e falar: olha para mim. Você já deve ter visto isso. O que você fez comigo? Fala comigo. Já pensou se fala? É doido. Desespero total. Você vê aquela falta de fé, pessoas que não têm esperança na vida eterna, e grita desesperadamente: eu te amo, mas olha para cá, o que adianta? Olha para mim, eu te amo, mas por que não falou enquanto eu tinha vida? Aí é tarde. É tarde, porque essa palavra já não vai surtir mais efeito nenhum, a não ser como um ruído chato dentro daquela sala, perturbando as pessoas que estão ali. Essa é a verdade. Porque quem precisava ouvir já não pode ouvir mais. Não pode, já não está mais ali. Ali só está o corpo que veio da terra, e para a terra ele vai voltar. Porque agora não vai surtir mais efeito, sabe por quê? Porque não dá mais tempo. Porque tem coisas que só tem valor, tem coisas que só valem na nossa vida enquanto dá tempo de fazer. Fora do tempo não vale mais nada. Escuta, Deus está falando com alguém que está aqui agora: ei, amanhã pode ser tarde. E não adianta você querer talvez anestesiar. Eu estou aqui para pregar a verdade para você. Talvez você quer anestesiar, e muitas pessoas fazem isso dizendo: ai, aonde ele estiver, aonde ela estiver, está me ouvindo, está me vendo. Infelizmente isso não é verdade. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ver que isso não é verdade. Não vem com essa conversinha fiada não, sabe? Porque não é isso que as escrituras sagradas diz. Para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, não é assim que acontece. Então, diante dessa verdade bíblica, eu venho dizer para você: vamos agir, eu me incluo nisso, vamos agir enquanto é tempo. Vamos ser um pai melhor hoje, meu Deus.
Vamos ser uma mãe melhor hoje, um marido melhor hoje, uma esposa melhor hoje, um filho, uma filha melhor hoje. Vamos valorizar mais a mulher que Deus nos deu, a nossa esposa. A mulher, valorize mais o seu marido. E você que não é casado ainda com essa mulher, faça as coisas do jeito que tem que ser. Já passou da hora. Além disso, escuta o que eu vou falar aqui, você que não é casado. Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje, talvez. Além disso ser algo muito importante para a mulher, e fazer ela se sentir valorizada e honrada por você, você vai estar debaixo da bênção de Deus, da bênção matrimonial. Escuta, o casamento é uma instituição criada pelo próprio Deus, não é por homens. Então honra essa mulher, já está na hora. Toma uma atitude. Você está com uma brecha aberta aí nessa área sentimental, porque não tá do jeito que tem que estar. E o inimigo está tocando em vocês, você não percebeu ainda. Talvez você não consiga entender o porquê de tanta briga, porque tem essa brecha aberta nessa área. Coloca a vida no altar, casa, se acerta. Já está morando junto, então faz o que tem que ser feito, fecha a brecha, porque senão o inimigo vai fazer na festa. Talvez você não está entendendo o porquê de tanto levante, tanta irritabilidade, tanta desconfiança. Mas que ciúme exagerado é esse? Ciúme doentio, frieza no relacionamento, na intimidade. Sabe por quê? Porque tem brecha aberta aí. E Deus trouxe você aqui hoje para falar: já passou da hora. Vamos se acertar. Fecha a brecha, experimente viver os melhores dias e anos nessa área. Invista o seu tempo na relação. Como? Pronto, sexta-feira agora nós tivemos aqui o encerramento do primeiro curso de casais. 13 pessoas pegando certificado, durante 12 semanas aprendendo princípios importantes para o casamento melhorar. Você precisa ver os testemunhos que eles deram aqui. Minha vida mudou, meu casamento é outro, esse homem aqui nem parece mais o mesmo, essa mulher aqui também agora é menos chata. Teve cada uma aqui que você precisa ver. Investe o seu tempo. O que é 12 semanas? Uma vez por semana, 1 hora. Agora redobra a tua atenção aqui. Eu não estou falando só de vida sentimental e conjugal, não. Eu estou falando também, sabe do que aqui? De um relacionamento completo e sincero com o Pai, com o Criador. Sabe, o filho voltou para a casa do pai aqui, ó. Por quê? Porque existia o Pai. Você não pode deixar a sua vida chegar naquele ponto, sabe, de você já nem ter mais esperança, onde você olha e fala: ah, não tem mais jeito. Para com isso, irmão. Você é Deus agora para saber se tem jeito, se não tem? Eu venho aqui essa noite dizer para você: nós não precisamos, na verdade, perder para valorizar. Já passou da hora. Será que vai precisar perder? Será que depois de uma palavra dessa aqui, vai precisar perder para dar valor? Nós não precisamos deixar ir embora para reconhecer a importância que aquilo tem enquanto está perto da gente. Eu vou dizer algo para você aqui no fundo do meu coração. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. E você que sente sabe o que eu estou falando. Como é bom você estar na presença de Jesus. E mais maravilhoso ainda do que você sentir a presença de vez em quando você está na igreja, é você ter um relacionamento com Ele. A todo momento. É possível, pastor? É possível. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Está escrito. O que é templo feito por mão de homens? Isso aqui, ó. Mas Ele habita em templos feitos pelas próprias mãos dEle. Você é templo de Deus, morada do Espírito Santo. E é possível você sentir essa presença 24 horas. Dirigindo o teu carro, você pode estar falando com Ele, lavando a louça. Aleluia. Então não espere perder essa presença maravilhosa para reconhecer o quanto é importante estar com Jesus. Qual foi a última vez que você sentou para ouvir uma palavra dessa? Como é que está o seu tempo com Deus? Não vai dizer para mim que você não tem, que é corrido, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Então se Deus é um propósito na sua vida, você tem que arrumar um tempo para Ele.
Oh, aleluia. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele, meu Deus, são todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, que no começo da minha caminhada com Jesus, eu tinha momentos de altos e baixos. Quando eu comecei a ir para a igreja, meu Deus, que luta era. Todo dia eu tinha momentos de alto e baixo. Em alguns momentos eu sentia a presença dele, e aquilo era maravilhoso, me completava. Eu falava, meu Deus, eu preciso sentir isso aqui 24 horas por dia. Porque quando eu deixava de sentir aquela presença, eu caía de novo. Mas em alguns momentos, talvez você vai se identificar com isso, em alguns momentos eu sentia uma angústia tão grande na minha alma, e eu procurava a presença de Deus, eu não sentia nada, irmão. Mas quando eu estava na igreja eu sentia, mas quando eu precisava mesmo daquela presença, e eu clamava, eu não sentia nada. Por quê? Porque eu ainda não estava firme com Jesus. Eu ainda não tinha me entregado por inteiro, eu não tinha me batizado, eu não tinha cumprido o mandamento de Jesus, que é todo aquele que crer e batizar será salvo, e quem não crer e não batizar, já está condenado. O mandamento, e eu não tinha Jesus por inteiro na minha vida. Eu não tinha me entregado por inteiro, mas teve um dia que essa angústia na minha alma, foi um vazio tão profundo que eu senti, que eu acabei entendendo e tomando as posições, como o Éder falou aqui. Eu entendi o quanto era importante eu me entregar por inteiro, sabe, ter Jesus por completo, sentir a presença dele 24 horas, e hoje eu consigo entender, aleluia, que foi o próprio Deus que permitiu eu sentir aquele vazio. Foi o próprio Deus que permitiu eu sentir aquela aflição na minha alma. Para que Deus faria isso, Danilo? É verdade, eu entendi hoje, já que Ele fez isso, para quê? Para que eu sentisse a necessidade de me entregar por inteiro e falar, faz de mim o que o Senhor quiser. Às vezes Deus permite algumas coisas da nossa vida, irmão, talvez até algumas perdas, para a gente poder ganhar outras. Alguns de vocês talvez estão sentindo um vazio tão profundo na sua alma, e você não consegue entender o porquê disso. Você se pergunta 24 horas, por que eu estou sentindo esse vazio? Pois eu venho aqui essa noite dizer para você que é o próprio Deus que está permitindo você sentir isso aí, para que através desse vazio você sinta a necessidade de procurar se entregar por inteiro para Ele. E talvez seja para isso, por isso e para isso que Ele trouxe você aqui hoje, para você tomar essa decisão que já deveria ter tomado há muito tempo. Falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero experimentar tudo isso aí que o pastor Danilo está falando, porque se o Senhor não faz acepção de pessoa, se o Senhor fez isso na vida dele, tem que fazer na minha. Tem, Ele vai fazer, basta você fazer o que eu fiz, e o que a maioria dos irmãos aqui fez, se entrega, se joga de cabeça, Senhor, eu estou aqui, eu quero experimentar o que o Senhor tem para mim. E eu entendi com o tempo, sabe, que somente quando eu tivesse Jesus por inteiro na minha vida, é que Ele poderia fazer o que Ele fez na minha vida. Ele não iria fazer o que Ele fez e está fazendo, se eu não tivesse Ele por inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Somente quando eu tivesse Jesus por inteiro, eu poderia então fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Teria como eu pregar uma mensagem dessa para você, se eu tivesse só metade de Jesus? E tem gente que está aqui, você tem até o desejo de ser usado por Jesus, e Ele tem pressa de te usar, que você nem sabe, mas está faltando, está superficial, está pela metade. Ele está falando, põe os dois pés para dentro, não dá para estar um pé dentro e outro fora. Deus não divide a glória dele com esse mundo, meu irmão. Renuncia, abre mão se for preciso, de tudo aquilo que te afasta da minha presença. Deus está falando. Como que você pode querer que eu faça algo na sua vida, se você não abre mão das coisas que te afastam de mim? Se você vive no pecado, pastor Danilo, o que é pecado? É uma palavra até pesada, mas é uma coisa tão simples que os religiosos potencializam. Sabe o que é pecado? Na tradução do Danilo Oliveira, para você entender, é tudo aquilo que você sabe que Deus não se agrada, e mesmo assim você vai lá e continua fazendo. Isso aí é pecado, gente. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Hoje eu sei claramente o que me afasta e o que me aproxima de Deus.
O que me afasta, o que me aproxima da presença dele. E eu não preciso mais perder para valorizar. Eu sou casado com a pastora Claudiana há 9 anos. Fez dia 23 de fevereiro, fez 9 anos que nós somos casados. Eu não preciso perder a minha esposa para saber o quanto que ela é importante para mim. Que Deus está falando com alguém aqui. Aliás, só a presença dela aqui, ó, só a presença dela ali, me dá o suporte, a segurança total para eu pregar essa palavra para vocês. Sabe por que isso é importante? Ela está aqui. É uma segurança enorme. Porque uma coisa é eu estar aqui pregando para você, é algo que eu não vivo. E quando ela está ali, ó, se tem alguém que conhece meus defeitos mais do que eu, até é ela, porque convive comigo. Você quer saber se eu sou uma pessoa boa? Não pergunta para mim. Vai perguntar com quem vive comigo 24 horas. E quando eu estou aqui pregando para você, ó, ó, o Espírito Santo, além de estar me constrangendo, ela conhece o meu defeito. Eu não estou falando para você fazer algo aqui que eu não faço. Porque se eu fizer, ó, eu sei que, ó, se eu fizer, e já aconteceu, de eu estar aqui falando, você precisa isso, você precisa aquilo. Já aconteceu várias vezes. Aí eu me corrijo, porque se vocês me conhecem, você já viu fazer isso várias vezes. Eu estou aqui, ó, porque você precisa, irmão, você precisa mudar, você precisa parar de falar assim, você precisa não sei o quê. Aí eu paro, ela está olhando assim, o Espírito Santo está aqui atrás, e você, não precisa não? Aí eu volto, quantos já viram fazer isso? Espera aí, você não, eu preciso também, nós precisamos. Uma vez eu encontrei um amigo meu, das antigas aí, ele falou assim para mim, fala a verdade, cara, eu te conheço, eu vivi com você, cara, 24 horas, fala para mim, fala a verdade, você prega o que você vive? E a resposta que eu dei para ele foi, o próprio Espírito Santo, rapaz, se eu for pregar o que eu vivo, eu vou pregar tão pouco para a igreja, tão pouco, porque sabe o que eu prego? Você quer saber se eu vivo o que eu prego? Eu prego a palavra de Deus, rapaz. Você sabe o que é lá a palavra de Deus? É algo muito forte, poderoso, profundo. Eu tento viver aquilo que eu prego. Aí você sabe como é que é o capeta, né? Ele fala, mas não é hipocrisia? Eu falei, não, é profecia. Estou profetizando que um dia eu chego lá, aleluia. Então ainda que caia, não ficará prostrado, é isso que a Bíblia fala. Não é porque você tropeçou hoje, deu errado de novo, eu escorreguei, eu caí, eu fiz o que não deveria fazer. Irmão, todos os dias a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na nossa vida. E não importa se o inimigo está te apontando, se a tua família está falando de você, não importa, está falando que você não tem jeito. A Bíblia diz que todos os dias a misericórdia dele se renova. Se você está respirando ainda, é sinal que tem jeito. Porque se não tivesse jeito, fala sério, a Bíblia diz, está escrito, enquanto há fôlego, há esperança. Se você está, até esse andarilho que você vê na rua aí, ó, louco, transtornado, você fala, esse aí não tem jeito. Tem jeito. Porque se não tivesse jeito, fala a verdade, qual seria o propósito de Deus estar com esse cara aqui ainda? Não, aquele lá não tem mais jeito. Acabou. Você está respirando? Então tem jeito ainda. Está lá dentro da casa ainda? Ainda tem jeito de restaurar, tem jeito. Entenda isso aqui, ó. Tudo que tem que ser falado, precisa ser falado agora. É isso que Deus está mandando falar aqui, ó. Precisa ser falado hoje. Eu tenho os meus pais, eu moro com os meus pais, eles têm lá 60, um acho que tem 60, outro 61 anos, olha eu entregando aí. E eu vejo meus pais todos os dias, porque a gente mora praticamente junto, em casa separada, mas ele mora embaixo, eu moro em cima. E a lógica da vida, que meu pai e minha mãe têm mais passado do que futuro. Essa é a realidade, sim ou não? Porque eles não vão viver mais 60 anos, ponto final. Biblicamente falando até. E a Bíblia diz, a Bíblia dá até prazo de validade para nós, irmão. Está escrito, ela fala, e o homem viverá até 70 anos, o que passar disso é cansaço e enfado. Tem alguém que tem mais de 70 aqui, não tem? Se você está com saúde ainda com mais de 70, dá glória a Deus, que a graça e o amor de Deus está sobre você.
A Bíblia dá prazo, ela fala até 70 anos viverá o homem, o que passar disso é cansaço e enfado. Tem gente que está com mais de 70 anos, está fazendo a obra mais do que muita gente aí. Pode aplaudir mesmo, aplaude os mais de 70. Aplaude a terceira idade. Mas por que eu estou falando isso aí dos meus pais? Eu não sei se você tem a oportunidade de ver seus pais todos os dias, mas se você parou para pensar que cada dia que você encontra com eles é um dia menos que você está encontrando, não é um dia mais. Porque agora passou dos 60, é um dia menos. Ah, eu tenho minha mãe mais um dia. Não, você tem um dia menos. Essa é a realidade. Então se você tiver que dizer alguma coisa, é isso que eu queria chegar aqui. Se você quer dizer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, faça enquanto há tempo. Se você quer falar alguma coisa, tem que falar. Fala enquanto dá tempo. Seja para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para o seu filho, para a sua esposa. Se precisa dizer te amo, então diga, porque ainda dá tempo. Precisa pedir perdão, então pede, porque ainda dá tempo. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, irmão. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a pouco, ó, nem daqui a pouquinho, está acabando o culto já. E você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos depois do culto. Não queira perder para entender o peso que tem uma palavra não dita, que você escondeu, talvez por orgulho dentro do teu coração. Pesa. Enquanto há tempo, fala. Tem até uma frase muito conhecida aí, que define tudo isso que eu estou falando para você, né? Que muitas pessoas falam, dê flores enquanto está em vida. Não é assim? Tem gente que quando manda lá um buquê de flor, manda, como é que chama aquele negócio lá? Coroa, vocês sabem, né? Coroa de flor, mas a pessoa está morta, ela não sabe nem o que você está mandando, está gastando dinheiro à toa. Quando estava em vida, não deu nem um botão de rosa, com espinho. Olha lá, fala Jeová. E essa frase é muito verdadeira, e a pergunta é, o que eu posso, o que você pode, o que nós podemos dizer agora, hoje, que se a gente deixar para amanhã, talvez possa ser tarde. Deus trouxe alguém aqui hoje para falar isso para você. O que você pode fazer hoje, falar hoje para alguém, que talvez amanhã pode ser tarde? Eu te amo. Essa palavra só faz sentido enquanto é dito na hora certa, enquanto dá tempo, dentro do tempo. Me perdoa, essa palavra só vai fazer sentido quando é dita no tempo certo. Você é importante para mim, essa palavra também, ela só faz sentido quando ela é dita na hora certa. Porque se for atrasado, fora do tempo, não tem mais valor nenhum. Quando a pessoa for embora de casa, ou talvez dessa vida terrena, que Deus recolher, aí já não adianta mais dizer que ama. Não adianta mais, aí não adianta mais pedir perdão, não adianta mais dizer que ela era importante para você, porque aí já acabou, não dá para fazer mais nada. Então olha para cá, entendo que Deus está falando com você aqui através da minha vida. Eu te amo é agora, me perdoa é hoje, você é importante para mim é agora. Chega em casa hoje, meu irmão, abre o teu coração, antes que seja tarde. Você já ouviu falar de infarto fulminante? Já entendeu a revelação? Você já ouviu falar em derrame cerebral? Que a pessoa fica num estado de repente, que ela nem vai lembrar quem é você mais? Então se tiver que fazer alguma coisa, se tiver que falar alguma coisa, faça enquanto há tempo. Tem coisa que dá para resolver agora. Não precisa ficar protelando, jogando para a semana que vem, daqui a pouco. E é antes que seja tarde. Olha a palavra que você está recebendo aqui hoje. Eu pergunto para você,
Você está aqui agora ouvindo uma palavra dessa, uma palavra que fala sobre valorizar as coisas que realmente têm valor. Danilo, o que é que realmente tem valor? Eu vou falar diante de Deus, sabe o que é? Tudo aquilo que o seu dinheiro não pode comprar, isso aí é o que tem valor. Tudo que o seu dinheiro pode comprar hoje, carro, casa, mansão, qualquer coisa, tudo que o seu dinheiro pode comprar, isso aí para Deus não vale nada. Sabe o que tem valor para Deus? O que o seu dinheiro não pode comprar: família, lar, casamento, paz, que mais? Graça, salvação, meu Deus. Tudo isso é o que tem valor. Chamado, ministério, talento, nada disso se compra. Então a pergunta que Deus te faz agora é: para quando que você vai deixar para se decidir inteiramente por Jesus? Para quando? Para quando que você vai deixar? É agora que você deve dizer para Ele: Jesus, eu te declaro como o meu... Fecha o olho agora, onde você estiver aí, fecha o olho, rapidinho, repete essas palavras comigo, fala: Senhor Jesus, eu te declaro nessa noite como o meu único e suficiente Salvador. Fala: Senhor Jesus, eu me entrego por inteiro, eu te aceito por completo na minha vida, eu te aceito no meu coração. Eu declaro com a minha boca que a partir de hoje as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Não serei mais eu quem viverei, mas o Senhor viverá em mim. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou finalizando, 3 minutinhos, a mensagem acaba. Eu não sei você, mas eu não tenho mais tempo para perder, irmão. Eu perdi tempo demais na minha vida. E é por isso que eu digo todos os dias quando eu acordo, eu falo para Jesus: toma minha vida nas suas mãos, Senhor. Faça o que precisa ser feito da minha vida. Faça o que o Senhor quiser, porque eu não quero mais a minha vontade. As minhas vontades, as minhas melhores ideias me levou para o fundo do poço, me levou para clínicas de recuperação 14 vezes. Eu não quero mais as minhas ideias, eu não quero mais os meus planos mirabolantes. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Não vou me recordar onde está agora, mas está lá assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse prevalecerá. Escuta o que eu vou te falar aqui. Você pode ter os melhores planos da sua vida, mas o que vai prevalecer é aquilo que Deus já decretou que vai ser. Então você não acha que ao invés de você ficar gastando dinheiro, perdendo tempo, passando raiva, não é melhor você começar a entender qual é o propósito de Deus na sua vida? Porque aí você vai dar o tiro certo. E é isso que eu perdi muito tempo na minha vida. Eu fui procurando meu propósito. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, você não tem que procurar o teu propósito. O propósito te acha. Ele corre atrás de você. E tem gente que está passando 20, 30 anos dentro da igreja e falava: eu preciso descobrir meu propósito. Qual é o meu propósito? Seu propósito, meu irmão, se você realmente tem um relacionamento com Deus, o teu propósito te acha. Ele te puxa da onde você estiver. Ele te resgata, Ele corre atrás de você. Vem para cá, que não é isso que Deus quer. Oh, aleluia. E eu falo para Ele todos os dias: Senhor, me usa, faz o que o Senhor quiser. Eu cansei de quebrar cara, eu cansei de bater em tudo quanto é porta, para preencher o meu vazio, porque só o Senhor pode preencher o meu vazio. Então diga para Ele hoje, que você possa declarar do fundo do seu coração: Senhor, eu cansei de ser esse marido chato que eu sou. Seja sincero, fala: Senhor, eu cansei de ser essa esposa fria que eu sou. Eu cansei de ser essa pessoa carrancuda, irritada, agressiva, mal-humorada, ciumenta. Aí você fala: me transforma, Jesus, me ajuda a ser melhor a cada dia na tua presença.
Eu não tenho mais para onde ir. Eu já tentei várias coisas. Não tem mesmo. Para onde iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Então aproveita a oportunidade que você está tendo aqui hoje e peça perdão para Deus de todos os seus pecados, meu irmão. Pelas escolhas erradas, decisões erradas, sabe, que você tomou na sua vida. Peça para Ele te limpar de tudo aquilo que não agrada a Ele e começar uma nova história hoje. Vou te falar mais, não importa para Deus o que você fez ou o que aconteceu antes de você entrar por aquela porta ali, horas atrás. Olha lá. Só importa para Deus, sabe o quê? O que você vai fazer agora, depois disso aqui que você está ouvindo. Para Ele, é isso que importa. Eu quero saber o que você vai fazer agora, depois disso aqui que eu estou falando com você. É isso que me interessa. Para onde você vai? Dependendo da sua decisão aqui hoje, eu declaro que em pouco tempo, escreve o que eu estou te falando, dependendo da tua decisão com Deus, não é com o pastor não. Pastor não muda a vida de ninguém não. Igreja não muda, religião não muda, é Jesus que muda. Dependendo da tua decisão aqui hoje, eu estou declarando que em pouco tempo, aqueles que talvez um dia olharam para você, julgaram você, falaram de você, vão olhar para você e vai dizer como você está mudado. Porque foi isso que aconteceu comigo. Pessoas que um dia olhavam para mim e não deixavam nem os filhos andar comigo. Esse aí você não anda com ele não, que não presta, hein? Eu vou falar porque tem duas aqui. Eu falo isso com orgulho hoje. E a pessoa sabe que eu já falei para ela. Não deixava o filho andar comigo porque eu não prestava. Eu não prestava mesmo. Pelo menos falou a verdade. Hoje eu tenho o prazer de pastorear essas duas pessoas. Então não vem falar, irmão, que não tem mais jeito. Aquelas pessoas que um dia te julgaram, talvez elas vão olhar para você, como já olharam para mim e falaram, quem te viu e quem te vê. Oh, aleluia. Filho pródigo voltou para a casa do pai, e o melhor de tudo, é que deu tempo. Deu tempo, não, você não entendeu, deu tempo. Dá tempo, irmão. Eu finalizo essa mensagem falando para você, dá tempo de dizer, eu te amo hoje. Dá tempo de pedir perdão hoje, dá tempo. Dá tempo de voltar e se entregar para Jesus hoje. Dá tempo de falar para essa pessoa o quanto ela é importante para você. Então não espere perder para valorizar. O tempo está passando. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado debaixo do céu para todo propósito. Há tempo para tudo, você percebe? Há tempo de plantar, tempo de colher. Aí vai falar, é tempo de sorrir, tem tempo de se entristecer também. Até de se irar tem tempo. Há tempo de semear, há tempo de arrancar aquilo que semeou, que plantou. Há tempo de juntar as pedras, há tempo de espalhar as pedras. Mas tudo, você percebe que essa passagem fala, tudo se passa, se passar do tempo, tem que ser dentro do tempo. Porque se passar do tempo, não dá para fazer mais nada. Tudo tem um tempo. Filho pródigo voltou, ele ficou sem herança, voltou para a casa do pai, cheio de desculpinha, conversinha fiada, filosofando, oh Senhor, eu pequei contra Deus, e diante do Senhor meu pai, não sou digno nem de ser chamado de seu filho. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele foi interrompido pelo pai, porque o fazendeiro aqui tipifica a palavra de Deus, tipifica o próprio Deus, amém? É quando a gente vai dar desculpinha para Deus. Ai, Senhor, eu caí, mas sabe o que foi? Ai, eu fiz. Para! Está escrito na palavra, porque antes mesmo de sair uma palavra sequer da tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. E o pai aqui interrompe ele. Pai, eu pequei contra o céu diante de ti. E ele interrompe a conversa, sabe como? Com um abraço e um beijo. Não precisa falar mais nada. Eu estou preocupado lá com sua justificativa. Eu te amo do jeito que você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas. Deus não te ama pelo que você faz, pelo que você tem ou deixa de ter. Ele te ama pelo que Ele é, porque Ele é bom, e a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Fica de pé no seu lugar. E não para por aí não, hein? Meu Deus. O pai interrompe ele com
com um abraço e um beijo. Receba agora aí um abraço do Espírito Santo, um beijo do Espírito Santo. E aí o pai manda trazer roupas novas. Fala assim, ó, fala para os empregados. Os empregados aqui tipificam o quê? Os anjos de Deus. Deus está dando ordem para os anjos hoje colocar umas vestes novas em você. E disse ao pai e aos seus empregados: depressa, traga a melhor roupa. Deus está falando hoje para os empregados dele, para os servos dele, para os anjos, dando ordem aos anjos ao seu respeito, para que ele coloque vestes limpas em você. Aí sabe como não bastasse, ele falou assim: traga também um anel e coloca no dedo desse menino. Deus está falando que quer refazer uma aliança com pessoas aqui hoje, ó. Refazer uma aliança que talvez você quebrou, porque a dele continua do mesmo jeito. E aí o pai vai dizer: traz também uma sandália, porque o menino está descalço. Não foi isso que a gente leu? Traga aqui, ó. Eu acho que ele não entendeu, porque quem anda descalço é escravo. Você não entendeu, menino, que você não é órfão, você tem um pai que te ama. Calça o menino. Deus está preocupado com os seus passos, onde você está colocando os pés, porque esse mundo aí fora está cheio de espinhos, ciladas armadas. E Ele está falando: eu coloco vestes limpas em você hoje, eu coloco um anel do teu dedo, eu estou restaurando a tua dignidade, a confiança das pessoas, os valores, a moral, a dignidade, tudo que você perdeu, eu estou restaurando hoje, estou calçando você. Porque quando um pecador se arrepende, a Bíblia vai dizer que há festa no céu. É por isso que ele fala: mata um bezerro também, gordo e cevado, matamos, comemos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu não vou fazer esse negócio de falar: vem na frente, você que se arrepende. Irmão, Deus conhece o teu coração. E aí no teu lugar agora, se você se arrepender de algo que o Espírito Santo está tocando em você, saiba que vai haver festa no céu por tua causa. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite te agradecer em primeiro lugar. Primeiro pelo ar que estamos respirando, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder ouvir essa palavra, esse alimento espiritual, qual o Senhor está trazendo para a tua igreja nessa noite, ó Deus. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, o primeiro a ser tratado aqui fui eu hoje. E em nome de Jesus, nós declaramos agora, ó Pai, pedindo perdão pelas nossas escolhas, as nossas decisões erradas. Porque quantas vezes, ó Deus, nós tomamos decisões erradas, achando que nós sabemos o que é o melhor para nós, mas nós quebramos a cara, e através, Senhor, dessas perdas da vida, nós conseguimos enxergar o tamanho do seu amor, porque mesmo assim o Senhor ainda nos aceita de volta. O Senhor é um Deus que muda história, Senhor. É um Deus que restaura a família, restaura casamento, restaura a dignidade, liberta o drogado, o alcoólatra, transforma a vida, Senhor, do traficante, de qualquer pessoa, Pai. Então em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, gera em nós um coração agradecido. Agradecido, nós queremos te agradecer pela nossa família, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pela união no meio da família, ó Pai. Você que está com a tua família aí, algum parente, abraça essa pessoa agora aí, se for a tua família. Quem não estiver com a sua